Olá, muito boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live e hoje nós temos convidado e para a gente começar aqui, eu quero primeiro agradecer a todos que curtiram, mandaram uma mensagem e dizer que é importante, né? Importante a gente conversar e trazer a experiência aqui de profissionais da área, porque naturalmente isso ajuda, né, a quem está começando ou a quem já iniciou, mas tem algum tipo de dúvida ou às vezes quer ouvir, né, um relato, uma experiência, ter esse networking é importante porque às vezes a gente não tem, né, um profissional que traga sua bagagem, sua experiência e naturalmente a gente trate de alguns assuntos importantes, né, para desenvolvimento da carreira. E antes, quero dar boas-vindas a vocês que estão chegando aqui. Quero também iniciar aqui dizendo sobre, para aqueles que viram, né, que eu postei, no meu feed. No dia 7 agora de fevereiro, nós vamos ter um evento. E esse evento, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Esse evento que começa. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, as perguntas. Compartilhem aí, pessoal, se vocês tiverem pessoas que trabalham na área de FP&A, na área de controladoria, de finanças, contabilidade. Compartilha essa live, que é sempre de muita valia aí para quem está começando também, ou para quem já tem experiência e quer desenvolver ainda mais. Bom, então vamos lá. Hoje o assunto, né, o nosso tema da live, ele está relacionado a uma profissional, essa profissional que é a Joevelyn Moura, que eu vou chamar aqui, e o tema vai ser como ela aprendeu a se posicionar na carreira financeira e como ela conseguiu ir adiante e alavancar os seus projetos, né, projetos como empreendedora também. Então, eu quero convidá-la aqui e também dizer a vocês que caso, né, estejam chegando aqui agora ou vão ver esse vídeo depois, que você veja os meus conteúdos, participe, acompanhe não só no Instagram, no YouTube e descubra como você pode ser promovido na carreira, como se tornar um especialista financeiro FP&A e atuar na área mais estratégica de finanças empresarial. Então eu vou chamar aqui agora a Joevelyn e vamos começar esse bate-papo. Profissional incrível. Vamos ver se ela mandei. Aê! Olá, Joevelyn, tudo bem? Oi, tudo bem, Leandro? Boa Tudo noite. bom? Boa Tá me noite a ouvindo bem? todos. Estou te ouvindo muito bem. Legal. Boa noite, é um prazer recebê-la. Obrigado aí por aceitar meu convite. E eu espero que a gente possa, né, trazer conteúdo aí e muito aprendizado aí para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. Dar uma boa noite inicialmente aqui às pessoas que estão chegando, né? O Paulo, que é o nosso aluno aqui também, Fabrício. Então, a galera tá chegando aí. Bom, pessoal, antes da gente começar, compartilha essa live, mande suas perguntas. Tem uma interrogação aqui embaixo, se vocês quiserem, depois pode só clicar ali e aí você consegue me mandar uma pergunta para mim, para o Joevelyn, que depois ao longo aqui da live a gente pode responder, tá certo? Fica mais fácil para localizar. Agradecer Perfeito. aí a Lise, entrou também, nossa amiga, Augusto, Iago, boa noite, galera. Bom, Evelyn, quero saber tudo hoje, hein? Então a Então gente vamos lá. começa da seguinte maneira. Eu Claro. vou te apresentar, né? Você, e aí você complementa. Você que é uma profissional já na área de controladoria, de FP&A, uma profissional formada em ciências contábeis, né? E depois fez Isso, uma pós em gestão financeira e que correto. começou sua carreira lá como administrativo, fiscal, né? Hoje na área aí mais estratégica de finanças. Tudo bem? Me conta um pouco aí da sua história. Sim, boa noite a todos que estão chegando. Vai ser uma live espetacular. Bom, eu iniciei, na verdade, minha carreira na área de administrativa e eu fui para a área financeira. Então, a minha maior trajetória foi na área financeira. E tive uma pequena passagem pela área contábil e me posicionei na área de controladoria, onde eu conheci, me achei a área nobre, né, da contabilidade e estou até hoje na área privada, né, na empresa privada e seguindo também com os meus projetos. Ou seja, eu Legal, consegui conciliar essas duas vertentes. legal. Bom demais, Evelyn. E aí, Joevelyn, você, né, nessa fase que eu sei que você é muito estudiosa, né? Você gosta muito de Sim. aprender e aí eu queria até, né, um pouco a gente entrar inicialmente nisso.
você acha que o conhecimento foi o que transformou a sua trajetória. Eu acho que parte disso é do esforço, né, de cada um e Isso. naturalmente foi o seu, não é isso? Correto. Foi a busca pelo conhecimento é que fez com que eu saísse do ponto de partida, que foi o administrativo, e alavancasse toda a história do administrativo, né, para a controladoria, ou seja, cada vez eu queria mais conhecimento, então eu fui em busca tanto de especializações e também em busca de estar ao lado de profissionais que pudessem me dar essa visão, mentorias principalmente, né? Você foi um super amigo nessa trajetória da controladoria, porque você precisa disso. É tanto buscar o conhecimento, esforço, o estudo, é a base para o seu sucesso, é o conhecimento. Não tem como falar, vou saber, vou buscar vários conhecimentos, não sei da onde. Não, você tem que ter uma direção e tem que ter foco. Então, assim, se você tem foco, você consegue sair do ponto de onde você queria e fazer a sua trajetória, né? Até onde você quer chegar e consegue. Bacana, bom demais. É o que eu falo, a jornada da carreira financeira. Mas para isso tem que ter um plano, tem que ter muitas vezes um Isso, direcionamento, né? Seja independente de um mentor, de um profissional, de um gestor, enfim. É importante porque faz você não perder tempo, né? Ir direto ao ponto e naturalmente evitar, né, obstáculos ou armadilhas que às vezes a carreira nos traz. Eu mesmo passei por várias e sim, esse é um dos motivos que eu tô aqui hoje, né? Fazendo conteúdo. verdade. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Então, assim, mesmo que você busque hoje conhecimento, você vai ver que amanhã você precisa de muito mais conhecimento. Você nunca para de aprender. Então, se você quer alavancar a sua carreira profissional, os seus projetos paralelos, é necessário a base ao conhecimento. Wesley, eu lembro quando eu te conheci há um ano atrás, você estava numa situação de, assim, de desconforto, né? Porque você estava querendo uma mudança, estava querendo crescer na carreira e naturalmente, você estava nesse processo de se encontrar, de o que que eu preciso fazer para que a coisa, né, vire a chave, para que eu consiga uma nova posição, um novo desafio melhor, né? Às vezes a gente não está feliz, muitas vezes, né, com o trabalho que a gente exerce ou com o ambiente que a gente vive. Verdade. E essa virada de chave, no seu caso, na sua história, o que que você acha que aconteceu assim, de um ano para trás, de um ano atrás até agora? Então, como você acompanhou todo esse processo, né? Até então, realmente, eu estava numa área de desconforto, porque eu tinha feito a faculdade. Geralmente, muitos, quando terminam a faculdade, não sabem o que fazer, para onde ir. E foi um processo para mim, porque eu estava já na área de controladoria, mas em um projeto. Então, eu falei, ou com a pandemia, eu falei, ou sigo na área contábil ou controladoria. Mas eu me apaixonei pela controladoria e para você ser um profissional que atue na controladoria, você precisa saber de finanças, contábeis, fiscal, ou seja, é uma área de múltiplas habilidades. Eu falei, e agora? Cadê essas ferramentas, essas templates que eu preciso, né? Como eu me achar? Porque em uma entrevista, para quem não sabe, da área de controladoria, é muito pesado, porque o controle vai fazer 1.000 perguntas, é fiscal, é contábil, é financeiro, vai fazer várias perguntas, né? Contábil, fiscal, financeiro. Então, com isso, eu falei, e agora? Aí no Instagram, que eu estava pesquisando, né? Apareceu Controladoria Prática com o Leandro, e o Leandro estava fazendo uma live, e eu me achei porque ele passou esse mesmo processo. Não é um processo fácil, né? Tem várias adversidades, muito conhecimento. Eu falei, não, eu quero, por favor, eu quero ganhar essa mentoria. E eu corri atrás, né? E aí o Leandro, olha, o curso, gente, para quem não sabe, quer se encontrar nessa área de tanto finanças, contábeis, fiscal, principalmente financeiro, né? FP&A, faz controladoria prática. Hoje o curso, para mim, ele é uma mentoria, porque eu preciso fechar o budget, eu preciso criar templates. Eu sempre vou lá no curso e falo, qual é a template que eu preciso usar? Qual a informação que eu preciso? Até mesmo para minha pós, Leandro. Eu fui em seu curso várias vezes relembrar a teoria. Por quê? A teoria sem a prática ela é morta.
Só que também você não adianta fazer a prática e não saber a teoria. Então, eu conciliei esses dois e deu muito certo, tanto para os meus projetos pessoais, tanto também para a empresa e para os meus outros cursos que eu estava finalizando. Foi ótimo, assim, eu saí de um ponto, hoje eu sei que muitos não sabem o que é controladoria e contábeis. Hoje eu sei muito bem diferenciar. O que é controladoria? O que são centros de custos? Por quê? Na área de finanças, muitas vezes o financeiro, né, tá ali no contas a pagar, contas a receber, lançamentos, não sabe diferenciar qual é o impacto para gerar um relatório gerencial, né, com a contabilidade gerencial. Então, com isso, você sabendo esse diferencial, você consegue direcionar outros profissionais de outras áreas, porque controladoria é uma área de staff, né? Então, eu consegui, assim, abriu muito a minha mente. A gente está perto dos tomadores de decisão, né? É uma área de staff justamente por isso, porque você lida com o business, né? Com o core business ali mesmo, com a essência. Às vezes o profissional de controladoria, ele tem informações privilegiadas que às vezes até um outro diretor não tem. Então é incrível Verdade. isso, o grau de responsabilidade que tem, né, esse profissional. Por isso que é tão bem remunerado no mercado, porque acaba sendo o que você falou no início. É um profissional que tem que ser muito bem preparado, não só tecnicamente, mas também com as soft skills, né? Situações de habilidades comportamentais, pra você entender a hora certa de você se posicionar ou não, de você falar, de você, né, conseguir impor uma ideia, de você conseguir trazer uma novidade, né, Isso. pensar fora da caixa, enfim, trazer soluções. E dentro disso, né, Joevelyn, eu acho que você também tinha, de alguma maneira, você estava num processo de construção de aprendizado em relação a esse Foi. posicionamento, né? E eu me lembro que foi exatamente, praticamente há um ano atrás, que você, né, assim que participou do evento e tudo mais, e depois a gente se encontrou falando, né, online, eu acabei te ajudando nesse momento, né, nessa virada de como você iria num processo se posicionando para uma vaga que era melhor do que você estava e como você ia Foi. conduzir, né? A fazer as perguntas e tudo mais. Me conta um pouco essa historinha aí de como que foi para você, que é muito legal. Foi. Eu falei assim, Leandro, me ajuda. Eu consegui passar para uma entrevista e como eu vou falar as perguntas com o controller, porque ia ser com o controller, né? E já me deu um desespero, porque eu sabia muita coisa, mas eu estava apreensiva com as perguntas, queria fazer perguntas técnicas, né? Porque você sabe, enfrentar um controller, você pode esperar qualquer pergunta, né? Eu falei, Leandro, por favor, me ajuda. Leandro, Jô, se perguntar sobre budget, Jô, se perguntar sobre forecast, Jô, você fala isso, isso, isso. Então, assim, eu tive um direcionamento, até mesmo para entrevista, uma postura profissional diferenciado aos demais. E foi assim, dito e certo. Eu passei na primeira, eu passei na segunda, eu fui contratada. Depois eu falei, não, eu não quero mais. Eu passei em outras entrevistas também, o mesmo conceito. E fora que meu currículo, gente, se vocês verem meu currículo, ficou super 10. O Leandro foi master, reformulou todo o meu currículo, até hoje, sabe? Eu falo, como pode? Meu currículo ficou super ótimo nessa questão assim. Muitas vezes o profissional tem tanta técnica e qualidade, mas não consegue se expressar e esperar pelas perguntas que muitas vezes ele sabe, mas não consegue falar o passo a passo de como vai chegar ao resultado que o controller, que um diretor espera de um profissional. Então, foi bem nessa época que eu recebi a ligação, eu estava super apreensiva, e o Leandro ficou uma hora, Jô, calma, faz assim, se te perguntarem, Jô, é isso, Jô, a parte contábil é isso, Jô, parte financeira, ó, se perguntarem é isso. E foi muito legal, e eu consegui passar, graças a Deus, deu muito certo. Uma coisa legal que você comentou, só para pegar o gancho, é que com relação ao perfil dos profissionais, né? Tem muito Isso. profissional bom do mercado, inclusive, né, diversos alunos e que eu vejo que tem um potencial, que tem conhecimento, tem experiência. E é o que você falou, às vezes não faltou porque não tem essa prática, ou porque arrumou um emprego depois de 5 anos que vai ver o currículo de novo, porque é uma outra vaga. E muitas vezes esse time, ele muda, né? O mercado muda.
os profissionais exigem e buscam outros tipos, né, de profissionais preparados ali. E saber se vender, né, é uma parte muito importante. Então, eu sempre trabalho em cima disso também, porque não é só o técnico, não é só o comportamental, são N variáveis que vão naturalmente preparar esse profissional. E além disso, como você mesma disse, eu já vivi, né, diversas vezes esse outro lado, inclusive entrevistando pessoas. Então, a gente sabe como que funciona. Como que, por exemplo, um diretor pode exigir, né, de um gestor que ele contrate um profissional ou junto, né, com um diretor desse, o que se espera, né, de um profissional que esteja ali antenado, atualizado, enfim, esteja afim, né, de fazer acontecer. Então, isso é importante. E quando você me ligou naquele momento, foi algo de acalmar você. O primeiro momento foi, Foi. calma, Joel, calma, escuta, muita paciência, Foi, eu vamos tava lá. muito E aí, apreensiva. Aí você, exatamente. calma, E já aí, falando passo a com muita passo, foi naturalidade. construindo. E falando com muita naturalidade, né? Calma, Javelin, faz isso. É assim, Javelin. E, nossa, foi a chave. Legal. Vamos ver aqui, Joevelyn, um pouco os comentários, né? Teve uma pergunta aqui, só para a galera aqui que mandou alguma interação, Aldinho, falando aí boa noite. O Fabrício que mandou controladoria é igual a controlar a dor. É bem isso às vezes, né? Dependendo da empresa, é só dor, É, só dor, porque né? você encontra cada desafio, você fala, por onde começar? Com quem falar? Ai, tem Exato. a questão, sabe, o Leandro, Uhum. cultural. Sim, Como sim, você tem que buscar as informações, tem pessoas que têm medo de te passar as informações achando que você vai prejudicar. E, na verdade, você vai ajudar ela, né? Porque você está ali como exatamente. até mesmo consultor. E muitos não conseguem essa área cultural, principalmente pega muito. E aí você tem que ter a resiliência, saber conversar. Isso é muito importante. Olhar olho no olho, ó, passar confiança. Vai dar tudo certo, tamo junto. É um time, Exatamente. né? Então, Sim, é sim. bem isso. O... O profissional completo, ele é exatamente aqui, ó, o Dinho comentou, controladoria é um perfil de multifunções, porque de fato é Isso. isso. Você tem que entender, né, muitas vezes, não só da técnica, que é, como que faz um DRE, eu sempre falo da caixinha de ferramentas, o fluxo de Isso. caixa, DRE, balanço, KPIs, razão, balancete, enfim. Então, é a parte entre a transição da contabilidade raiz para a contabilidade gerencial, que nada mais é do que a controladoria, né, ou depois o Isso. FP&A. Então, essa transição, né, já é uma parte técnica. Depois vem as partes comportamentais, porque não é fácil, às vezes, lidar com um dono de negócio ou com um diretor que está irritado ou que está preocupado. Enfim, Isso. e isso é difícil, às vezes. Você tem que ser muito equilibrado para que você também não exploda, às vezes, sob pressão. E fora que é uma coisa que eu sempre falo, não só por experiência, né? Eu vejo acontecendo com outras pessoas. Nós somos a área de planejamento financeiro. Lidamos com a falta de planejamento da empresa inteira. Então, é É isso muito, é mesmo. muito, é um paradigma, né? Sim, sim. E E, e isso fez, né, Joevelyn, nesse processo, a gente, né, dando essa continuidade da sua história. Você foi lá, você participou, conseguiu aquela vaga de emprego, né? Mas foi. hoje você já está em outro lugar, não é isso? Sim, já estou em outro lugar. Adquiri mais conhecimento, muito legal, sabe, Leandro? É, tudo aquilo, principalmente a construção de cenários. Nossa, aquela live, aquela aula que você deu no curso foi muito Sim, importante, porque eu tive que construir cenários. E eu falei, o quê? Vem cá, template, vem cá. Me na auxilie. Eu prática. automatizei, porque até mesmo as informações, quando você chega para pro seu gestor, até mesmo para apresentar, tem que ser muito rápido. Não, mas eu quero que aumente aí 10% a mais para o ano que vem, enfim. Aí você faz o quê? Já automatiza, que nem muito importante o ETL, você fala sobre o ETL, né? Para que as informações, o tratamento das informações são muito importantes. Então, assim, cada dia que eu vejo, eu retomo ao curso, eu olho como é um mentor, uma consultoria para mim, entendeu? Sim, E sim, quando eu sim. falo, ai, não tô conseguindo, ô Leandro, me ajuda.
E foi É só bem isso, isso, né? Eu, Joelma. cada empresa. O Oi? suporte é importante, né? Sim, e cada empresa, Leandro, que eu participei, que eu entrei, eu utilizei uma base. Até mesmo hoje eu falo que para minha vida, eu pego todo esse conhecimento e aplico também, que nem análise SWOT. Eu faço. Quais são os meus pontos fracos? Quais são os meus pontos fortes do projeto? Eu entro Legal, numa legal. empresa, eu já faço. Quais são os pontos fortes, pontos fracos? Eu tive até uma reunião com o meu gestor, eu apliquei a análise SWOT, peguei lá só template, falei, ó, é isso, isso, isso. Muito Que legal. Então, legal. assim, é para a vida. Não é só, Sim, vou sim. aplicar mais na outra empresa, porque cada empresa tem uma operação diferente. Você tem que Exato. entender. E você, como profissional antenado, atualizado, você vai criar. Você tem que ser criativo, Sim. né? A área é isso. Aí você E, cria seus templates e vai. exatamente. A gente vai construindo o conhecimento, né? É o que eu falo de ser um arquiteto de soluções. É igual o Excel. Você vai dominando o Excel, você vai aprendendo. É, Quando você tem que construir, às vezes, algo mirabolante, novo, uma modelagem, você vai naturalmente trazendo e conectando outras coisas, né? Então, isso faz com que a gente também no dia a dia, na gestão, no acompanhamento, seja analista, seja gestor ou especialista, você consegue ter essa visualização. É o que eu falo, é ser estratégico, é pensar como se fosse um jogador de xadrez. Tem que estar duas casas à frente. Você vê lá que o diretor está pedindo alguma informação para o seu gestor ou, né, ali na sua área, e você sabe que aquilo pode ser que você construa de uma maneira mais rápida, fazendo ETL, usando uma ferramenta de BI, construindo um dashboard, nem que for no Excel, não tem problema. Não precisa ser uma ferramenta de BI, que às vezes a empresa ainda não tem uma estrutura, é, ou não tem investimento em cima disso, enfim. Então aí você consegue oferecer uma solução fora da caixa, né? E isso faz a diferença como profissional para aquilo que você quer, que nós queremos, né? Quando a gente está numa grande empresa, ou em busca disso, fazer a virada. E o que que é fazer a virada de chave na cabeça do seu gestor ou de outro chefe, diretores da empresa, que é quem está te olhando? É você se posicionar. sim. E para você se posicionar, você precisa gerar valor que ele olhe e fala, opa, tenho ali uma pedra rara, né, que a gente pode trabalhar melhor. Então, só que esse ponto, né, de observação e vamos dizer assim, de proatividade depende de cada um. Se você Verdade. naturalmente não saber quais são as casas que você pode avançar, né? Se você não sabe quais são os passos que você pode dar, oferecendo soluções, melhorando processos, construindo relatórios mais, né, ali pontuais e que tragam informação para a tomada de decisão. Tudo isso vai facilitar não só o seu trabalho, como te projetar para algo muito maior, né? E foi isso que aconteceu. Você acabou entrando em outra empresa em menos de um ano, né, Joevelyn? Foi, com certeza foi. E foi muito legal a experiência, abriu muito a minha mente. Assim, cada dia mais eu estou aprendendo, sabe? Crescendo, não existe limites para um profissional de controladoria. Sempre existe o quê? Um desafio diferente, que você aprende Exato, ainda exato. mais, né? E Exatamente. até entrou aí a Lu, né? Ela fez comigo pós-graduação. Ela falou que tá Que amando a legal. live. Falei, Que bora legal, que lá, legal. vamos lá. Show. Ó, vou Ai, muito aproveitar bom aqui, estar ó. com O você. Eduardo, né, o Dinho, mandou aqui. Leandro, a mudança comportamental tem sido o maior desafio meu dentro da controladoria. Eduardo, cara, o que que eu posso te falar? Sabe como você passa por isso? Caindo de cabeça, passando por isso, não tem outro jeito. Não tem. E não é fácil realmente, porque depende muito do ambiente, né, que você vive. É como se fosse, né, trago essa experiência aqui, um exemplo prático para a galera aí. Se você está num ambiente, né, na sua vida pessoal, que, por exemplo, não te favorece, ou porque você está numa crise no relacionamento com a namorada ou com o casamento, ou ainda, por um outro lado, de uma outra ótica, você mora num lugar que você não está feliz. O que que acontece com isso? Parece que algumas coisas não vão dando certo, vão ficando meio que travada. Da mesma maneira, vai impactar na sua relação com as pessoas, né, no dia a dia, e a mesma coisa acontece nas empresas. Se você está Sim. numa empresa que às vezes ou o clima é ruim porque os gestores o tornam pesado, ruim, ou porque é uma zona, né? Falar o português claro, uma É, verdadeira zona que não tem processo, é só aquela coisa de um cobrar o outro e cobra engolindo cobra. E aí você vive o reflexo disso, porque é uma pressão, porque às vezes o chefe
te cobra de uma maneira abrupta, e aí isso mexe com o emocional de todo mundo. Então você tem que aprender a lidar, tirar o que é positivo disso e saber a hora da virada da chave, da hora de pegar seu chapéu e até logo. Eu passei por isso algumas vezes e não me arrependo, porque eu só cresci quando você faz da maneira organizada. É, Você estabelece um plano de carreira, você estabelece uma meta para você e fala, peraí, quanto tempo eu preciso ficar aqui para aprender o que eu preciso para ir para um próximo degrau na minha carreira? E isso vai dando essa casca, essa maturidade, e chega uma hora que você vira a chave, né, Joevelyn, falando para o sim, Eduardo, que você acaba lidando com qualquer tipo de situação, de comportamento, de pressão, porque você se blinda. Então isso é sim. importante, né? Sim, com certeza. Quando chega ao seu limite, você vê assim que a empresa não está mais acompanhando você, né? O que você quer crescer, você se Exato. sente já limitado. É assim, tchau, você já tem o conhecimento, você já tem as ferramentas necessárias, você não tem que nem ficar com medo. Mas se a empresa te proporciona um crescimento lá de cima, né? Os diretores, gestores, se de Sim, baixo não estão sim, colaborando, você tem todo o potencial para fazer isso mudar, né? com Por quê? certeza. Você está acima, você está na área de staff. Então, é sempre assim, rompendo barreiras. Mas se você tem conhecimento e, olha, cansou, sabe? Ninguém te entende. Você tentando falar, olha, é dessa forma que deve se seguir para eu amenizar e eu poder fazer um trabalho exemplar. Se não consegue fazer isso, ó, o mercado está abraçando, ó, se eu falar para vocês, o Exato, mercado está abraçando profissionais de FP&A, profissionais de controladoria, que estão atualizados e sabem exato, lidar com gente, né? Porque hoje em dia é exatamente. muito difícil. E sabe o quê? Ter essa programação, esse foco, né? Um planejamento, porque é que nem no curso, o Leandro fala assim, que é como uma tríade, né? Na empresa, que nem a sua vida, é planejamento. Você planeja, você faz o orçamento, né? E vem o que depois? A operação, a execução. Aí você começa a colocar a execução daquele planejamento. E no terceiro, o Exato. controle. Você começa a monitorar tudo aquilo. Então, assim, você tendo essa base muito clara, você não tem medo de nada. Muita gente, Leandro e Dinho, as pessoas têm medo de arriscar. As pessoas muitas Exatamente. vezes, eu tenho medo de perder o emprego e ficar desempregado. Por que você tem medo? Você tem todo o potencial. Mesmo Exato. que o mundo esteja desabando, pandemia, você vai conseguir. Você tem que acreditar em você. Mesmo Uhum. que muitas pessoas falam assim, chegam para desanimar, sabe o que você faz? Se afasta, vai em busca de quem pode te auxiliar e colocar você para cima. Foi o que eu fiz em minha carreira, sabe, Leandro? Eu parei de perder Exato. tempo, porque tempo é dinheiro. Então, eu falei, o Sim, quê? sim. Eu vou focar estar com pessoas que possam me agregar conhecimento e eu posso também agregar a eles. Tem pessoas que Exato. buscam conhecimento que você tem e se você passar para eles, você termina aprendendo ainda mais. Então, assim, é uma troca, né? Sim, É isso sim. que eu posso dizer para você. Rompa barreiras, Legal. ó, tá em frente. Legal. Teve uma pergunta aqui, ó, do Fabrício e depois o Eduardo mandou outra. A gente já vai falar também. Fabrício fala assim, Joevelyn, qual a sua opinião? A gente compartilha aqui também. Tá bom. Hoje, estamos vendo falar muito do PPO financeiro, onde a controladoria é a chave do negócio. Vocês enxergam a terceirização do setor de controladoria como uma virada de chave para o empresário, principalmente de micro e pequenas empresas? Então, assim, resumindo, BPO financeiro, né, já virou uma prática, hoje está explodindo isso, né, em todo lugar, tem muita gente fazendo já. A controladoria, de fato, é a fase final do jogo, né, depois que toda a parte de BPO, a parte contábil ali, estruturou, controladoria é a gestão de performance, né, de resultados. E aí, muitas vezes, é projeção, é o olhar mais detalhado possível para que tome decisões, né, o dono do negócio, o acionista. Eu, de verdade, Joevelyn, não sei a sua opinião, mas eu acho que essa terceirização para a controladoria, ela não vai funcionar tão forte quanto a parte de BPO, vamos dizer, tradicional. Por quê? Porque o negócio em si, ele tem, muitas vezes, não é bem essa palavra, mas é como se fosse o entendimento de segredo industrial.
A minha empresa, ela é o meu negócio, ela tem as minhas premissas, o meu modelo de como ela operacionaliza. E às vezes, quem está ali no alto escalão, ele não quer abrir isso com uma empresa terceira, ele quer ter a confiança de um profissional íntegro que esteja ali do lado dele. Então, muitas vezes, ele não vai fazer essa abertura, essa terceirização, no sentido da análise. Então, eu não acredito por esse motivo. Um aspecto de operação, eu preciso ter uma DRE mais automatizada, integrada ao sistema, RP, preciso ter um fluxo de caixa, preciso ter KPIs. Ok, ter os relatórios talvez até possa terceirizar, mas ele não vai analisar. Então, acho que o grande trunfo do profissional que está preparado, como a gente está falando aqui, que o mercado tem buscado, é isso, né? Não é simplesmente uma terceirização ou um robô ou um software que vai fazer isso. E sim, é a análise de acuracidade, de detalhe, sabe, de aprofundar, que eu falei até num vídeo recente, o deep diving, né? O mergulho profundo. Você vai mergulhar, você tem que ser uma pessoa que se relaciona com outros gestores da companhia, você vai naturalmente criar essas parcerias, alianças, entender o modelo de negócio, e às vezes uma terceirização não vai ter tempo para isso. Então eu acho que na controladoria, para mim, pelo menos, não faz sentido. E você, Jô? Então, a gente vê o exemplo, vamos comparar uma contabilidade quando ela é interna, né? É totalmente diferente com uma contabilidade quando ela é terceirizada. A atenção é totalmente diferente. Então, Totalmente, assim, totalmente. totalmente. Às vezes o diretor, ele quer expressar ali o que, do jeito que ele quer ver, ele está com dúvida. E muitas vezes uma terceirização não tem como dar atenção àquela empresa. Porque tem Exato. outras empresas a atender. Então, assim, se você vê hoje que a maior parte das pequenas empresas, elas terceirizam a contabilidade. E não tem suporte. Eu já trabalhei em empresa pequena e assim, graças a Deus, eu tinha na época feito alguns cursos, eu conseguia auxiliar meus diretores. Mas a mesma coisa se for uma controladoria terceirizada. Não vai ter a mesma atenção, não vai ter, eu quero ver desse tipo de relatório, mas é agora. Porque muitas vezes o diretor, ele fala assim, Exato, exato. liga, corre aqui que eu preciso resolver isso. Eu estou aqui fazendo uma aquisição de uma empresa, vem aqui com os resultados que eu preciso tomar uma decisão, né? Exatamente. Então, eu Muito, preciso de um muito isso. valuation. E não tem como, muitas vezes, a terceirização, até você ligar, até Ah, marcar, sim. até agendar. Então, assim, não, para mim, é olhar que nem a contabilidade hoje, que a maior parte é terceirizada, não funciona. Eu sei que uma pequena empresa, até mesmo uma média empresa, ter uma área de controladoria, uma equipe, um time mesmo, demanda muito custo, tá? É muita, se torna até despesa, né? Mas quando aquela empresa tem uma controladoria, é totalmente diferente. Ela avança, ela nem vê esse valor, entendeu? Para pagar esses profissionais. Mas para uma empresa pequena, legal ter um profissional capacitado que ela vai remunerar e aquele profissional que pegar uma empresa dessa que dê valor, vixe, vai aprender muito, sabe por quê? É muitos desafios. Empresa pequena, geralmente, o diretor, ele tem tantas ideias que ele vai fazendo das ideias dele. Aí quando você vê, como é isso? Deixa eu buscar mais conhecimento para resolver, né? Então, por isso. E assim, Joevelyn, uma coisa que é interessante, o profissional ele tem que saber se impor e se vender também, né? Porque às vezes o profissional, as empresas estão começando a falar, mas para que eu vou ter controladoria? Só para fazer relatório para mim? Pode ser que seja só isso no começo, mas depois uma decisão tomada baseada na informação certa vai fazer a diferença na tomada, no rumo do negócio, né? E às vezes a empresa está tendo problemas de tomando risco excessivo ou na sua operação, né, no seu processo produtivo, enfim. E isso muitas vezes não enxerga, só enxerga depois quando vem ali uma multa, vem né, uma coisa ou do governo tributária, enfim, ou fiscal, então tudo isso envolve. Agora, o que é importante? Que o profissional saiba vender o seu trabalho. E Sim. independente do cargo, ele pode ser analista, independente dele ser gestor, ele pode pensar em savings para a empresa. E É ele, como que ele isso! quantifica e metrifica para vender isso para o gestor dele e falar, ó, chefe, eu consegui aqui, ó, fazer um monitoramento de determinada informação de custo, eu acho que estão, talvez, reajustar o nosso contrato se a gente perceber. Então, ter esse olhar, né, de auditor, eu falo de CSI, né, você olhar com lupa ali Sim.
E às vezes você vai encontrar oportunidades que quando você leva isso para cima, as pessoas falam, meu, que incrível, porque a gente era custo enterrado, já era, já tinha ido embora. É muito E, isso, né? e assim, Leandro, você falou um ponto que eu ia falar sobre saving. Nas empresas há muito problemas de processos. Às vezes não Muito, desenham os muito. processos, não validam os processos, às vezes nem tem tempo. Então, tendo um time, ele vai lá, vai validar todo aquele processo antes de passar para o financeiro. Ou seja, ali tem muitos savings, né? Exato. Praticamente, além dos relatórios, eu pego muitos savings. Eu falo, ó, arruma isso, tá errado, ó, volta. Porque a empresa muitas vezes termina fazendo pagamentos totalmente errados, contraditórios, em duplicidade. E isso, quando Sim, você vê, vai mais de 100 mil de saving, 500 mil de saving, dependendo da operação. É muito dinheiro, entendeu? exatamente. Perdido. Você vê, ó, o Eduardo mandou aqui também. A empresa que trabalho nunca teve uma controladoria. Saí da contabilidade e fui promovido para gente de controladoria. É bem comum, né, Joelvin, Legal. isso. E Eduardo, o que que eu te digo? Você precisa vender o valor que a área é. Então, mostrar o processo em si, que é o que eu chamo da minha metodologia que eu criei, 3 etapas, como a Joelvin também lembrou aqui. Isso, assim. Planejamento vai te trazer 3 coisas ali, que vai como construir o plano do negócio. Os cenários, vai projetar o seu budget, vai olhar o seu forecast. Depois a operação vai olhar os seus processos, vai olhar a matriz de risco, vai olhar a questão dos custos. E por último, o controle, como você consolidar, apresentar resultados, gerar valor e trazer isso à tona para tomar decisão. Isso se gira continuamente. Então é uma melhoria contínua, é a cada ciclo de fechamento ou a cada ano, e vai fazer com que você gere muito mais valor, né, para o seu gestor aí, para o diretor que é da empresa. E assim, aprendeu como se faz, não tá feliz, cara, vai pro mercado, tem muita oportunidade, tá bombando e procurando profissionais que queiram a fazer acontecer, né? Então isso é Verdade. importante demais. É legal. Pessoal, se tiverem mais perguntas, mandem aqui embaixo, ó, tem um botãozinho que uma interrogação, manda que fica mais fácil para eu encontrar também, tá certo? Mas aí, Joelvira, ó, outra pergunta aqui, ó, da RJ Anurílio. Eu não sei o nome dela aqui, não sei se. Eu não vou chutar porque aí é chato. Qual a diferença da controladoria para a FP&A? Bom, boa pergunta. A principal diferença depende da empresa, tá? Tem empresa que considera que não é nenhuma nem outra, para confundir ainda mais. Fala assim, não, essa é a área de contabilidade e planejamento financeiro. Aí você fala, tá, então quer dizer que é contabilidade mais planejamento financeiro. Isso. E aí, muitas vezes, isso se mistura e não chega numa área total de FP&A. Por quê? Porque a pessoa trabalha muito mais na parte fiscal, tributária, contábil, e ela chega no final do expediente, no final do mês, ela não tem condições de trazer coisas maiores, vamos dizer assim, análises, indicadores, projeções, estudos, enfim, que tragam mais ideias para o negócio ou resultados, né? Análises, por exemplo, uma viabilidade de projeto, de investimento. Então, tudo isso, quem constrói é uma área de controladoria que também pode ser chamada de FP&A. As grandes empresas multinacionais têm chamado de FP&A e muitas empresas menores falam que é controladoria, que engloba às vezes até a tesouraria. Não a área contábil, mas tesouraria. E aí fica financeiro e econômico dentro da área de controladoria. Então depende muito. O importante é que você, independente do termo, saiba transitar. Você saber transitar como a gente falou no início. Você tem que saber pegar as informações contábeis prontas, que você não vai ser o contador da empresa, ou você não vai ser a pessoa que só fica ali lançando nota fiscal, porque isso aí é uma parte mais operacional para quem está mais começando e que ainda não virou essa chave, não cresceu na carreira. E aí, depois que você tem a informação pronta, seja contabilidade interna ou externa contratada, como a Joevelyn comentou, você vai, a partir dos dados, começar a gerar cenários. Deixa eu olhar a DRE, como que fechou o mês. Ah, agora vamos fazer uma reunião de apresentação e vamos levantar quais são as premissas que a gente quer, ou para o próximo mês, ou ainda para o mês em curso. Ah, nós vamos fazer uma prévia de forecast, que é nada mais do que a previsão quinzenal, por exemplo, de como vão se comportar o resultado econômico da empresa. Então, você vai pegar lá a estimativa com a área de vendas, né, a área comercial, de quantas vendas vão ter, você vai olhar os custos, você vai olhar as despesas e você construiu o seu P&L ou a sua DRE. A partir disso, você vai falar, ó, tá dando tanto de margem, dando tanto percentual ou valor absoluto de resultado, qual é a nossa meta? Aí você vai olhar o budget, que é o orçamento, que a empresa deve ter construído no ciclo anterior, ou que está em construção, dependendo do momento, e vai falar, a nossa meta está abaixo ou está acima.
E aí você vai avaliar o porquê, né? Justificando junto com os responsáveis. Você é um apoio nesse processo. Você vai Isso. transitar entre o dono do negócio e os diretores e coordenadores, gerentes, para você ter o quê? A informação. A informação na nossa área é o famoso, é o petróleo, né? É o que mais vale, o item mais valioso que existe, o nosso insumo é a informação. Então você vai fazer isso, conectar a informação e gerar através da informação uma tomada de decisão. Certo, Joevelyn? Perfeito. Nossa, você falou super 10. É isso mesmo. Nós Legal. somos a trânsito, né? A gente transita nas áreas. Nós buscamos as informações nobres da empresa, né? Falo que essa é Exatamente. a contabilidade nobre da empresa, porque você tem informações Exato. privilegiadas, por isso você tem que ser um profissional sério, né? Porque a empresa confia as Sim. informações mais secretas, vamos dizer assim, deles, porque ali você tem informações de clientes, fornecedores, você tem expectativa da empresa, o que ela quer alcançar. Então, assim, é Uhum. muito sério isso. E como a pergunta foi, né, a diferença controladoria e FP&A, que nem tem empresas, a empresa que eu atuo, a controladoria é separada do planejamento, né, e da contabilidade. Mas eu atuei já numa empresa onde a controladoria já era meio junto com a contabilidade, só que ela esperava as informações da contabilidade para tratar. Ou seja, cada empresa tem uma operação diferente. Então, você tendo as informações, você sabe em que momento a empresa está. Então, que nem esse momento. A área da contabilidade não faz, não espera que a área de controladoria não espera as informações da contabilidade. Ela já cria o PNL dela, né? Para quem não sabe, a DRE gerencial dela, de acordo com a visão que o gestor, que os diretores, que as áreas precisam passar. Agora, tem empresas que não, espera os resultados da contabilidade para tratar, linkar todos os demonstrativos, que são fluxo de caixa, balanço, DRE. Por isso, vocês têm que, ó, uma super dica, vocês têm que dominar esses 3 relatórios, sabe? Por quê? Em uma entrevista, principalmente, vão te perguntar o que é um EBITDA. Você sabe chegar no EBITDA? Você sabe como linkar esses demonstrativos? Você sabe o centro de custos? Então, assim, é muito importante. Sabe analisar o fluxo de caixa? Então, é importante vocês, ó, estarem com isso aqui, ó. O Eduardo pergunta também se vocês indicam alguma ferramenta de BI. Bom, para quem está começando, eu recomendo o Power BI, que tem uma similaridade com o Excel. E, naturalmente, você usa a versão desktop grátis. Então, você, para testar em casa, para criar, você pode baixar, utilizar. A única coisa é que, se você tiver que compartilhar na empresa com outros profissionais via web, os dashboards, você vai precisar de uma licença Pro para que você possa fazer esse compartilhamento. E aí é US$ 50, pelo menos quando a última vez que eu vi. Que ainda assim, acho que é uma das mais baratas em termos de investimento para a empresa. Tem também o Tableau, que é muito conhecido, né? E tem outras, né? Às vezes nativas dos RPs e tudo mais. Mas, assim, as duas são incríveis. Tem o ClickView também, o ClickSense. Só que, às vezes, acaba sendo um processo de implementação mais caro do que o Power BI. Agora, se você tem facilidade com Excel, vai direto no Power BI, que eu acho que é mais Isso. prático e mais ágil para você. Ele é mais fácil, ele é didático, além de você tratar, né? Porque como ele usa o Power Query, então assim, você treina na sua casa, às vezes tem cursos, né, que dão, ele já Exato, pega um exato. Power BI, então eu super indico. E a maior parte Tá. das empresas utilizam sim, Power BI. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Mateu Não? Barros. Continua a pergunta. Preciso fazer uma pós em contabilidade? O que você acha, Joevelyn? Me diz a sua experiência aí. Então, eu não sei qual a Ah, área que peraí, ele desculpa, está. Jô. Desculpa, Jô. Aqui eu vi a pergunta, estava na ordem contrária aqui. Primeira pergunta dele foi assim, ó, para colocar na ordem certa. Boa noite. Me formo em administração este ano. Posso seguir a carreira de FP&A? E aí vem a complementação. Preciso fazer uma pós em contabilidade? Não Eu fazendo vou. uma. Pode falar, pode é, falar. Pode falar? Como ele fez a administração aborda muita coisa. Então, assim, a contabilidade é o essencial. Se ele estiver disposto a enfrentar, a entender realmente contabilidade, porque assim, quem sabe contabilidade sabe todos os demonstrativos financeiros, tem uma ampla visão.
É sacrificante, vai exigir muito de você, porque assim, eu fiz 4 anos de contabilidade. Não foi fácil. Entraram quase 80 pessoas, ficaram um mínimo, por quê? Você vai virar chavinha na sua cabeça. Mas, para você atuar, ou você faz contabilidade, ou realmente segue essa área na parte de gestão financeira, porque vai abordar. Não vai abordar tão profundo quanto a contabilidade, mas ela vai abordar sim, que nem eu fiz uma pós em gestão financeira. Eu tive muita facilidade porque minha base foi contabilidade. Então, assim, abriu muito a minha visão nos outros, os demais relatórios, como fazer valuation, né, das organizações, mas para a minha base contábil foi essencial. Eu pude ajudar, minha colega está aqui, que fez também, né, ela sabe. Então, assim, eu pude esclarecer a contabilidade e, assim, se você estiver disposto, realmente eu super indico contabilidade. Legal. Bom, vou contar meu relato, né? Para quem não sabe ou está chegando pela primeira vez, eu sou formado em administração de empresas, fiz 4 anos, e depois eu fiz um MBA em finanças e controladoria. E, Ah, legal. naturalmente, desde o ano que eu fiz o meu MBA, eu era bem novo, 25 anos, eu já estava na área. Então, eu entrei na área sem ter uma formação em contabilidade ou em finanças, em controladoria. O que que eu indico? É legal, é importante, porque conhecimento nunca é perdido. Depende do seu plano. Em quanto tempo você quer atuar na área para ganhar mais, talvez que você esteja ganhando hoje, e, naturalmente, o tempo que você tem para investir, para você se dedicar, como a Joevelyn falou. É claro que a contabilidade, se você quiser ser um profissional ainda mais completo no âmbito, de ser um contador, que aí vai de objetivos. Eu não quero ser um contador, não tenho esse objetivo, e, naturalmente, por isso, nunca me afetou a minha carreira ou prejudicou. No entanto, você tem que aprender, você tem que saber quais são as ferramentas, né, como são os entregáveis, e no final do dia, você vai se deparar com gestores, com diretores que nem entendem nada de finanças, né, que nem formação teve, às vezes, na área correlata, mas que acaba naturalmente discutindo o negócio, porque no final do dia é você saber como que está a rentabilidade, como que está a margem, como é que está o andamento entre receita, relação receita, custos e despesas, né? E você vai efetivamente olhar o resultado da companhia, resultado financeiro, e aí indicadores e tudo mais. Então, o que que eu te digo? Primeiro de tudo, né? A Joevelyn está aqui para pode confirmar. O meu método especialista financeiro, eu trato no detalhe cada template, cada item, trago exemplo prático para você aplicar no seu dia a dia, onde você estiver. E se você às vezes não quer fazer um investimento tão alto ou tão de É, longo prazo, você vai ser um longo. tiro curto que vai te abrir possibilidades, como tem acontecido com diversos alunos, né, Joel? Sim, com certeza. Como eu te disse, né? Porque o curso, ele além dele mostrar pontos focais, né? Que se você pegar uma pós, claro, vai ter além de exigir muito mais de você, longo prazo é muito mais teórico, entendeu? Vou ser bem sincera, é muito mais teórico. O curso que eu fiz, ele foi prático e ele me auxiliou, foi tanto na minha formação, que eu já estava em andamento, que foi assim, focais. E o meu profissional e meus projetos paralelos. Então, assim, eu falo para você fazer o curso controladoria prática vai te abrir muita visão, porque muitas vezes muita gente vai para pós achando, nossa, vai ser muito fácil. Não vai. Não vai ser fácil. E quem não tem, que nem a formação lá atrás, teve administração, você viu pouquinha coisa de contabilidade. Nossa, vai te exigir muito, muito mais conhecimento. Exato, exato. Joevelyn, fala um oizinho aqui, ó, porque tá entrando alguns alunos aqui, ó. O Islane Oi, entrou, gente! né? A Bruna Graziella, boa noite, a Esther, boa noite, galera. Boa Então, noite, assim, galera. Joevelyn, o que que eu queria te perguntar agora, né? Até para quem chegou e está perguntando, até veio a última pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. Veio a pergunta da Linita. Boa noite, vocês dão curso para controle? Então eu vou te dizer a minha visão de como eu estruturei e a Joevelyn vai confirmar isso. A ideia do meu método é que você parta do zero ou se você já tem experiência, mas às vezes você não lembra, porque ou se formou há alguns anos, não usou aquelas ferramentas, aquelas práticas, os templates. Então, eu trago uma base teórica, através de PDF, através de modelos que vão estruturar a construção do conhecimento, e depois
com os vídeos, né, as minhas aulas gravadas e os templates para você fazer o download, aplicar na empresa que você está. E essas 3 etapas que eu chamo da controladoria prática, da metodologia, naturalmente é o que vai te levar a ser o controller. Porque o controller nada mais é que um profissional completo que consegue olhar todas as áreas dentro de finanças. Parte tesouraria, que é caixa, a parte econômica, que é os DREs, balanço patrimonial, os indicadores de performance, custos, processos, matriz de risco. Então, toda essa estrutura e, no final, apresentar e levar isso para outras pessoas dentro da companhia, para que aquilo sejam novas metas, né, novos objetivos, o Balance Scorecard. Então, tudo isso vai te dar aptidão de falar de igual para igual com o controle e, naturalmente, se você tiver um posicionamento e entregar resultado dentro de onde você está, você vai conseguir atingir esse potencial, essa oportunidade como carreira de controle. Então, é um processo. O controller, ninguém faz um curso específico e pronto, eu sou controller. O controller, ele vai construindo. Inclusive, eu brinco, ó, vou até mostrar para vocês aqui. Para quem conhece, vai entender. Esse aqui, ó, é o Mandaloriano. Ele é a nova série da Star Wars, né? A última que saiu aí. E o que que ele é, esse personagem? Ele é um caçador de recompensas. Eu falo que ele é um profissional de FP&A ou de controladoria, Evelyn. Por quê? Porque ele, primeiro, ele tem que ter armadura, ele tem que ter capacete, ele tem que ter um monte de arma, porque Se ele precisa, na blindar, hora né? certa, saber atacar, né? Quando vem o dono, o CEO do negócio, fala, ó, cobra lá fulano porque eu não estou gostando desse comportamento dos números. Cobra justificativa, cobra processo, cobra entrega. E aí você vai lá e ataca aquele cara, mas do jeito certo, né? Depois, você tem que defender, porque às vezes vem alguém reclamar porque, não recebi informação ou no tempo hábil, ou a informação não está boa. Ainda mais se você for gestor, você pode ter uma equipe que pode errar potencialmente. Isso é. Então você tem que ter escudos, tem que saber se defender. E naturalmente você tem que se posicionar, né? Você tem que vender valor. E essa é a recompensa desse ideia, né, caçador de recompensa. Então o controller é esse personagem no final de tudo. Ele vai estar apto a fazer o melhor trabalho possível e ser uma pessoa meio que temida, no aspecto positivo. Porque o temido dentro da empresa é a pessoa respeitada. Não adianta você achar que você quer ser o amigão de todo mundo e não sei o quê, porque depois, ó, ninguém te valoriza, não adianta. Então, se você olhar esses profissionais nesse nível, você vai ver que são profissionais muitas vezes mais sérios, né, com uma postura diferenciada, porque ele está sendo bombardeado de todo lado. Então, ele tem que estar pronto para lidar com aquela pressão. Eu acho que é um pouco disso, né, Joelyn? Sim, e o que acontece? É a minha experiência mesmo, né, Leandro? Eu Sim, fiz o seu curso menos de um ano, abriu muitas portas, alavanquei minha carreira, eu consegui alavancar meus projetos. Ou seja, foi tão rápido porque eu estudei teoria e apliquei. Então, eu tive ferramentas, né? Eu não precisei ficar procurando do zero, não. Já estava tudo ali. Tem que fazer isso. E até mesmo o legal do curso é que o Leandro ele sempre dá as possibilidades do que pode acontecer e como você se blindar, como você reagir às diversas situações. Às vezes eu me vejo em algumas situações que eu falo, ele falou alguma coisa, deixa eu voltar lá e ouvir como eu devo agir nessa situação, entendeu? Isso é muito legal, porque quando você termina o curso, fica para você de mentoria, para você de sim. caminho, ferramentas. Isso está sendo muito importante até hoje em minha vida. Eu falo para vocês, só tem a ganhar. E muito Legal, Joelyn. menos tempo. Ô, Joelyn, vou te perguntar, e tem umas perguntas em relação a isso também, mas vou te perguntar aqui agora que eu lembrei, ó. Quanto tempo você levou, através do meu método, para gerar resultado para sua vida profissional? Olha, como eu estudei afinco, né? Então, assim, foi menos de 2 meses, foi menos disso, porque eu já comecei a receber. Porque cada entrevista, Leandro, que eu ia, eu perguntava, fazia perguntas chaves, que muitas vezes nem o recrutador ele ficava assim: olha, vou fazer o seguinte, eu vou marcar com o gestor. Sério, eu falava, e Exatamente. aí, vocês têm balanço scorecard? Aí a recrutadora ficava assim, oi? Vocês fazem análise SWOT? Como é Tem que tomar a horizontal? cuidado, que às vezes você, em vez de conseguir a vaga, se afasta, que assusta as pessoas, né? Tem que cuidar só. Então, mas nesse caso, não, não foi porque assim, como eles queriam profissionais capacitados, então aí a Sim, recrutadora, não, peraí que eu já vou marcar com o gestor, ou seja, tem ferramentas que assim,
o próprio recrutador, ele não sabe que você é técnico, então, peraí que eu vou marcar com... Aí é onde você pode falar para o controller, né? Que ele vai te fazer várias perguntas e você tem a liberdade que muitas vezes eles falam assim, tem alguma pergunta? E as pessoas falam, ai, não. Você tem pergunta, tá? Como equipe, vocês atuam de forma horizontal ou vertical? Vocês fazem esses tipos de relatório, entendeu? Porque Sim. você sabe o que dizer, você é um profissional capacitado. É a diferenciação no mercado. Eles buscam pessoas que sabem o que está dizendo, já viu a metodologia, porque muitas vezes, eu falo para você, galera, né, e Leandro, controladoria foi bem isso. Você vai construindo, não tem assim, área de controlar, o curso de formação lá, faculdade de controladoria. Não, você vai formando porque é uma diversidade de habilidades. Então, que nem o curso, ele já aborda tudo isso. Ele já aborda contábil, ele já aborda fiscal, ele já aborda teoria prática. Então, isso aí foi excelente para mim. Legal. Ó, o Fabrício falou aqui, muito excelente o curso, virada de chave na carreira. Valeu, Fabrício. A Esther, todos os alunos. Estou fazendo e estou amando. Tem me ajudado muito na prática do dia a dia. Aí a RJ perguntou, o curso é gravado, né? Sim, é gravado. 1 ano você tem acesso, podendo ou não renovar. E é um curso vivo que eu falo, estou sempre criando aulas novas também, adicionando coisas novas. Foi. Ela mandou, meu nome é Raquel. Oi, Raquel. Aí a Dai Fonseca. Boa noite, quando abrir novas turmas? Dai, vai lá depois dessa live, clica na bio do meu Instagram, tem um link para você se cadastrar, um curso, desculpa, o evento online de 3 aulas gratuitas para você participar. Começa no dia 7 de fevereiro, na segunda-feira, às 8 da manhã. E se você não puder assistir, depois você vai ter acesso à gravação e você consegue ver essas aulas. Serão 3 aulas, segunda, quarta e sexta. Bom, ao Slaine, boa noite, excelente curso, que se tivesse feito antes teria sido promovido no meu antigo emprego. Legal, ao Slaine. Bom, é isso, show de bola. Agora, para a gente aqui na Então, parte reta final, aqui ó, eu entendo, já trabalhei na prática, mas as nomenclaturas que me pegam. Ah, legal. A próxima turma, Márcio, como eu disse, vai depois desse evento, no dia, se eu não me engano, 14, né, na segunda-feira. Deixa eu só olhar aqui meu calendário. Isso, dia 14 que abre as inscrições. Mas assiste o evento porque você vai entender e tem muito conteúdo que vai, vamos dizer assim, vai abrir a cabeça, vai te trazer vários insights e você vai poder construir isso, né, para a sua carreira. O curso é apenas para quem quer iniciar na área? Não. Eu tenho profissionais, Davi TR Santana. Tenho profissionais que já são super experientes, tá? E que vêm para ter uma outra visão, implementar, às vezes também não só como profissional, mas como consultor, que é o que a Joevelyn vai falar daqui a pouquinho aqui. E também aprender, reciclar. Então, é para todos, tá? Não tem uma para quem só está começando ou para quem é experiente, enfim, é uma troca muito legal, ainda mais nos nossos encontros depois online, nas aulas de direcionamento. Bom, Joevelyn, para a gente aqui não estender tanto também, eu, né, combinei com você para não deixar você aqui além do horário. Uma última pergunta, e eu quero te perguntar uma coisa relacionada ao seu projeto. A última pergunta é: você conheceu meu método, você fez, aplicou, você sentiu alguma dificuldade? Foi complexo? Fala pra galera o que você achou, né? E nisso, se você assim mudou sua carreira, você acha que é uma situação de quem vê, depois não desvê mais, é bem isso, né? isso, correto. Ele traz o método, ele não é complexo, tá? Porque o Leandro ele explica muito didática de forma muito fácil de entender. Claro que quem não está na área vai ter um pouquinho de dificuldades para entender muitas vezes como é dentro de uma empresa. Mas assim, o Leandro explica tão fácil que você já vai ter esse direcionamento e através da templates ele vai explicando, você já vai tendo essa visão. Que muitas vezes tem na sua empresa, mas você não sabia como era. E aí você já tem essa visão, você sabe como aplica. Se por um acaso você for promovida, você já sabe como lidar com essas situações, entendeu? Se jogar uma bomba na sua mão, você sabe como resolver. Então, assim, claro, eu tive no começo algumas dificuldades, porque como eu estava em andamento, em processo de aprendizado, tudo que é aprendizado é um desafio.
mas você não pode desistir. Começa por aí. Mesmo, mas eu não estou aplicando, não sei se eu vou aplicar. Você hoje não pode pensar assim, não vou aplicar hoje, mas e amanhã? A Tá. empresa fala assim, olha, a pandemia novamente, e aí? Entendeu? Você tem que estar preparado, porque o mercado, ele busca pessoas, não que sabem fazer o A e o B, sabe que fazer o A, B, C, D, enfim. E você tendo essas técnicas, essas ferramentas, isso te dá muito mais confiança como profissional para falar Exatamente. tanto com uma pessoa que não tem muito conhecimento, você ensinar, você explicar, e até mesmo um diretor que ele vai estar falando uma reunião, te chamar, perguntar para você, você sabe como o direcionamento, quais são às vezes, até, Leandro, eu ouço muito palavras até em inglês de forma técnica, o seu curso também aborda, então eu já sei o que Sim, está sim. falando, qual o procedimento, né, daquelas palavras ali, que até foi o moço que falou que tem um pouquinho de dificuldade com as nomenclaturas, mas isso com o tempo você vai conseguir aprender, viu? É com o Tá. tempo. E tudo isso o curso aborda, olha, para mim, eu falo para vocês, valeu muito a pena. Até hoje eu falo que, olha, abriu as portas profissionais e também, como o Leandro falou, né, sobre os meus projetos também. Então, muito legal tudo isso. Legal, Javi. O que eu falo para alguns que me perguntam, às vezes no privado, o que que eu preciso para começar? É o que eu falo sempre, você precisa ter boa vontade. Porque eu comecei, eu não era da área. Então, o que que eu tinha? Eu tinha uma base, eu fiz administração, nem contábil eu tinha. Mas você, Ó, com toda a desafio humildade, vai maior, né? buscar a informação, né? Então, O maior você vai buscar. desafio, porque a administração, eu falo, meu, o pessoal de administração, desculpa só te cortar, eles falam assim, você fez contabilidade, nossa, como é aquele negócio? Porque débito, crédito, eu falo, aí eles falam, eu passei um pouquinho, então assim, você tem que se dedicar muito mais, mas não Sim, pode sim. desanimar ou desistir, porque tá no Mas, caminho ali, ó. mas não é um bicho de sete cabeças, até porque Não, você não vai ficar não. fazendo lançamento contábil na área de FP&A. Muito difícil. Se for, é uma pegadinha, né? Você vai olhar a informação pronta e a partir dela você vai detalhar, vai aprofundar nos dados, vai atrás de entender por que está tendo variações, vai conversar com o gestor. Por isso que a comunicação é muito importante, a postura, conhecer o Excel, porque o Excel é a linguagem universal de qualquer empresa no mundo, independente do sistema que a empresa use. É você ter organização, porque sem organização você não se acha nem nos seus e-mails, você não consegue encontrar suas planilhas, e muitas vezes você está tranquilo e um diretor chama e fala, fulano, vem aqui, eu preciso em 5 minutos olhar uma planilha, abre ela aí. Você tem que ter essa organização em tudo, né? Em premissas, em como você entrega as coisas, o seu calendário. Então, tudo isso é importante. Agora, é importante ter base? Claro que é. Eu dou essa base, né, para quem está começando. E claro que se você quiser aprofundar, e ainda mais dependendo da situação que o negócio vive, você vai ter que fazer uma especialização em contabilidade, alguma coisa assim aprofundado. Mas de forma geral, como você fazer análise de performance do resultado, isso é igual em qualquer segmento. Eu sou prova É. disso. Trabalhei em diversas empresas de diferentes tamanhos, portes e segmentos e construí a minha carreira através disso. Então, por isso que eu construí, né, essa ideia do método especialista e trago vivências práticas de onde eu passei, de onde eu construí, para que você não perca tempo. Então é isso. E aí, Joevelyn, para a gente ir aqui para essa reta final, me fala um pouquinho aí como que você conseguiu alavancar seus projetos, como eu citei lá no anúncio da live. Me fala um pouco dos seus projetos pessoais aí. Tá, meus projetos, como eu tinha falado, né? Eles hoje se encaminham por duas vertentes, que é área de controladoria, que eu atuo em empresa privada, né? Todo o curso eu aplico nessa área de controladoria e boa parte do curso sobre os meus projetos, que é tanto a Tudo Verde, porque com o conhecimento, com a base de conhecimento, você não procura clientes, as pessoas se tornam seus clientes pelo seu conhecimento, a sua postura, a sua consultoria, né? Então, assim, quando lá atrás, né, eu falei assim, poxa, as pessoas estão me procurando, é imposto de renda, é resolver CPF, é o microempreendedor individual. Como tem essa parte empreendedora, eu falei, por que não aplicar esse conhecimento que eu tenho, tanto contábil, quanto de controladoria, quanto financeiro, porque as pessoas também não têm
tem um anseio, né, de buscar Sim, o controle financeiro também, pessoal. Eu falei, então, essa é a Tudo Verde. E aí, com o mentor que eu estudei na faculdade, ele abriu uma empresa de contabilidade dele, que é a Conte Max, que aí eu fiz uma parceria com ele e nós atuamos em conjunto tanto para atender empresas Simples Nacional, abrir, fechar empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, é uma contabilidade de comércio exterior também, que é o que André legal, Godoy. Então, que assim, legal. são dois projetos, né? Como eu falei, duas vertentes. Parte Sim, contábil, parte fiscal, eu já atuo com ele, tanto com a Tudo Verde, né? Só que a Tudo Verde é mais parte pessoal, e o microempreendedor individual, que eu vejo que há muita necessidade do microempreendedor entender todo esse mundo, né? Porque ele só sabe que ele tem que abrir empresa, mas muitas vezes não sabe essa parte fiscal. E até o seu curso aborda, achei muito legal isso. Então, assim, parte contábil, parte fiscal, então eu já atuo, e parte pessoa física, tudo verde. E a Contimax vem atuando com empresas de mais grande porte, né? que legal, que legal. Médio e grande porte. Então é Legal, isso. Jovem. E na empresa E- privada, essa área de consultoria, controladoria. Show. E quais, me passa aqui, fala aqui pra gente quais são os perfis ou o canal que você tem dessa empresa, para que o pessoal possa conhecer também. E depois eu posto aqui também nessa Tá? live, né, na hora que concluir. Mas Isso, como que que é a encontra esse Tudo canal? Verde. Isso, que é a Tudo Verde e a Contimax. São dois canais. Aí pode tanto No falar Instagram, né? comigo e no Instagram, isso. É a Legal, Tudo Verde, né? Consulte, e a Contimax, que é a legal, show. contabilidade. Joevelyn, para a gente encerrar aqui, eu sempre faço uma pergunta para os convidados aqui, que eu acho bacana. Duas perguntas, né? Em relação ao quê? Primeira, que mensagem você deixaria para um profissional de finanças que chegou aqui agora, caiu de paraquedas, não está entendendo nada, ou está começando, enfim. O que você gostaria de deixar como a sua mensagem? Tá. A minha mensagem é coragem, não desista diante das adversidades. Sempre vai ter um novo desafio a romper. Mesmo que você não saiba, hoje você não sabe, mas se você romper aquela barreira que tanto tá te incomodando, o amanhã vai ficar tão fácil que você vai falar assim: nossa, era isso? Você ainda vai Exato, poder ensinar. Olha que legal. Então, assim, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos. Mesmo que você trabalhe numa empresa privada, você tem projetos paralelos, prossiga com seus projetos, prossiga estudando, se atualizando, tá? E é isso. Coragem, como eu falo, ó, coragem, fé e seja grato por tudo. Tudo que você tem na vida, seja, mas hoje eu não tenho. Agradeça sempre a Deus, esteja ao lado de grandes profissionais que têm humildade, porque tem muitos que não têm humildade, conseguem subir na vida e não têm humildade, sabe? Então, assim, exatamente. aprenda isso. Você vai subir na vida sim, mas sempre com o pé no chão e não esqueça de sua essência, suas origens. Tenha humildade. Show, muito bom. E Joevelyn, que livro você recomenda que você gosta, que se você pudesse indicar para as pessoas aí, Ah, eu me deixei fala aqui, aí. ó. Esse aqui todo mundo conhece, mas eu super recomendo parte estratégica para sua vida, tanto profissional e pessoal. A Arte da Guerra. Sun Tzu, Com isso, é um clássico, isso, um clássico. Muitos falam, clássico, legal, mas Joevelyn. leia, porque assim, isso me ajudou muito a ter a visão, estudar. A gente trata, né, como um inimigo, mas na verdade são as adversidades. Você tem que conhecer, né, onde você está Exato, pisando, o momento de você agir, o momento de você recuar. Então, assim, a arte da guerra vai te mostrar muito, muito isso. E um livro também, Leandro, que eu super recomendo também, que é do José Roberto Securato, que é cálculos financeiros, muitos que não têm uma certa dificuldade para entender juros simples, juros compostos, a parte mais voltada ao financeiro. Esses livros, eles são muito fáceis de entender, que é do Roberto Securato, tá bom? Que é da Simpol. legal, show de bola. Muito bom.
Bom, né? antes aqui da gente encerrar, Jair, eu só quero dar um recadinho. Pessoal, dia 7 de fevereiro, meu evento totalmente novo, chamado O Ano da Mudança na Carreira Financeira. Seja promovido em finanças, para que você aprenda, né, junto comigo, o que você pode fazer para você decolar na sua carreira, para você fazer essa mudança, seja conseguir a promoção interna ou buscar uma nova oportunidade. E através de 3 aulas online gratuitas, você vai poder estar ali comigo e aprender dentro dessas 3 aulas. Participem, né? Compartilhem se tiverem amigos na área, ou seja o meu perfil. E fiquem atentos que nessa semana eu vou fazer algumas lives, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Se você não me segue no YouTube, Leandro Gomes Controller, segue lá, dá um like lá nos meus vídeos. Tem aulas, né? Praticamente aulas lá, né, Jovem? Sim, Que são vai ser de aulas, grande valia aulas. aí. Eu assisto Legal, todos. Quando eu vejo que ele lançou, tô lá. Muito legal. show, muito Galera, show. primeiro agradecer a todos que mandaram perguntas, que interagiram, que acenaram, que, enfim, participaram aqui conosco. Muito obrigado por participar. E, Joevelyn, a você, né? Gratidão imensa por aceitar meu convite, por Ai, participar, por que trazer a sua isso. experiência, a sua história, né? Contar um pouquinho aí da sua jornada. Que eu desejo muito sucesso, né, esse ano para você, que é só o Obrigada. começo. E eu tenho certeza que a gente vai poder crescer juntos aí, assim como os diversos alunos que entraram aqui. Eu fico muito feliz por isso, porque a gente vai transformando e vai quebrando as barreiras para crescer, né, dentro dessa profissão tão linda que é a área de controladoria, a área de FP&A. Tá bom? Oh, com Gratidão. certeza. Leandro, antes de finalizar, você sabe que eu gosto de cantar. Eu posso cantar apenas uma mensagem que, assim, Claro, por favor. não poderia sair dessa live tão gostosa sem deixar uma mensagem através da música. Eu sou muito A Evelyn é uma criativa, fazer artista. diferente. Que é aquela que todos conhecem, mas assim, ó. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Olha assim, ó. Tantos recordes você pode quebrar as barreiras, você pode ultrapassar e vencer. É isso aí. Acredita, você tem Arrasou! potencial. Você Joevelyn, pode. você é uma artista, eu não sabia. Parabéns, que incrível. Obrigada. É uma mensagem que eu falo. Muitas pessoas pensam, eu não sou ninguém, eu não consigo, outra pessoa consegue mais do que eu. Não, você tem um valor diante da vida. Todos nós. Qual é a sua missão? Qual é o seu valor diante da vida? Acredita em você, tenha Isso fé aí. e vai com É seus isso aí. talentos. É isso, Fé, Leandro. força e foco, né? E vamos Isso! juntos. É acreditar. Joevelyn, muito Verdade. obrigado. Um grande Eu que abraço, um excelente agradeço. domingo para todos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau, gente!